Fala galera, beleza? Como que estão os meus seguidores? E aí, administradores, como que a gente está vivendo nessa quarentena aí? Entediante, vim aqui para tirar esse tédio, trazer alegria pro dia de vocês, trazer administração, tudo é administração na nossa vida, já falei isso para vocês. A gente administra o tempo todo, a gente administra o sono, a gente administra o estudo, a gente administra o dinheiro, a gente administra relacionamentos, a gente administra o tempo inteiro. A gente administra a quarentena, a gente administra tudo. Então vem comigo, que hoje eu vou revisar com vocês os assuntos que a gente viu durante esses meses de aula, que foram bem curtos, mas deu para pegar bastante coisa. A gente vai relembrar então os conceitos iniciais da administração. E aí eu quero que você responda. Chama o tio, chama a mãe, chama o pai, chama o cachorro, chama todo mundo e responde para eles a origem da palavra administração. O que é administração para você? Tá com vergonha? Vai lá no espelho. Se olha no espelho e fala: administração é. Primeiro, a origem da palavra vem do latim, onde ad significa estar junto, tender a alguma coisa. Beleza? Direcionar. E minister significa subordinação. Então a gente tem aí a ideia de que administer significa trabalhar junto de alguém em direção a alguma coisa. E aí a gente já tem um spoiler aqui, quando a gente coloca planejar, dirigir, organizar e coordenar, do que a gente vai estudar lá na frente, que se chama processo administrativo, que funciona dessa forma: eu planejo, depois eu dirijo, faço a direção do meu planejamento, eu organizo e no final eu controlo. Então a gente tem esse ciclo do processo administrativo. Tranquilo? Mas isso é mais lá pra frente, é só um spoilerzinho. Se quiser já pesquisa, que isso vai te servir. E aí a gente tem o objetivo maior da administração: aumentar a produtividade ou a lucratividade. Beleza? É claro que um objetivo administrativo ele é muito maior, mas a gente está falando aqui da palavra administração. A gente vai estudar administração no sentido mais amplo, mas restringindo aqui agora ao conceito, a gente tem esse objetivo: buscar aumentar a produtividade. Então a gente trabalha junto com alguém na direção de algo para que a gente melhore o resultado, melhore o lucro, melhore a produção, melhore alguma coisa. Tranquilo? E aí vem comigo. Quando que surgiu a administração? 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, e o objetivo era resolver problemas locais. Por exemplo, organização de recursos, uma organização de impostos, a distribuição de imposto ou recolhimento. E aí a gente começa a ver que a administração já existia como conceito, como prática, mesmo antes de existir uma ciência administrativa. E aí a gente vê as contribuições. Sócrates via a administração como uma habilidade social. Platão já via a administração aplicada a negócios públicos e Aristóteles já via a administração ligada à organização do Estado. Você percebe que em diferentes esferas da nossa sociedade, a administração já era aplicada, mesmo antes de ser vista como ciência. E aí a gente vem também com a contribuição dos povos, onde os egípcios tinham a questão da burocracia. A gente vai estudar a teoria burocrática. A gente tem os babilônios com os registros das transações comerciais, os assírios com a questão logística. Então eles começam a implementar conceitos de logística porque eles tinham a questão de depósitos de suprimento. A gente tem os gregos com a implantação da democracia, o que exigia um plano estratégico muito forte. Então a gente já tem um conceito de planejamento estratégico. A gente tem os romanos com a criação de tributos. A gente tem os chineses, como sempre os chineses, trazendo a questão de ensinamento sobre planejamento. Tranquilo? E aí, quais as instituições que contribuíram
para a administração? A gente tem a Igreja Católica e as instituições militares. É muito parecida a contribuição que as duas instituições fizeram para a gente. A gente tem a questão da hierarquia, a questão da disciplina, a descentralização de comando. O que seria isso? É o comando na mão de outras pessoas, e a gente pode ver que a questão hierárquica na instituição militar, a gente tem que, dentro de setores, e a gente traz isso para a empresa hoje, existem gerentes. E os gerentes comandam sua equipe. Isso é descentralizar. Eu estou dando poder a pessoas que me representam como chefe. Entende? E aí a gente tem também a questão, e aí você volta para o espelho e se pergunta: quando a gente começa a ver, ouvir a falar de empresa, quando a gente começa a ter a necessidade da administração como ciência. E aí, vai, fala. Respondeu certo quem pensou em revolução industrial e quem associou isso à criação da máquina a vapor. Beleza? E aí uma curiosidade, só para vocês se situarem, a gente tem a revolução industrial dividida em duas fases, onde uma primeira é concentrada com o carvão como fonte de energia e o ferro como matéria-prima, e a segunda já mais próxima do que a gente vive, tendo a eletricidade e derivados de petróleo, que são os combustíveis, como energia, e o aço como matéria-prima. Vem comigo então, vamos lá. E aí, o que mudou com a Revolução Industrial? Primeiro ponto: crescimento acelerado e desordenado, onde a gente tinha as indústrias começando a produzir muito pela criação da máquina a vapor, e a gente tinha um empirismo e improvisão. O que seria esse empirismo? É a gente aplicar uma metodologia sem ter a certeza de que aquilo vai levar a um resultado, por exemplo. Eu acho que se eu fizer assim vai dar certo, tem dado certo, mas eu não tenho uma comprovação, eu não tenho um estudo que afirme que aquele método vai me trazer determinado resultado. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa tirar esse empirismo e essa subjetividade do sistema de produção. E a intensa concorrência. As indústrias começaram a crescer, as indústrias começaram a ter grandes concorrentes, e aí eu tenho que começar a melhorar a minha produtividade. Entendem? E aí a gente traz a necessidade de ter a ciência da administração. Tudo certo? E aí vem comigo. Ciência da administração, a gente começa a ter que estudar teoria geral da administração. E o que é teoria geral da administração? Nada mais do que normas que se completam com o objetivo de levar ciência ao dia a dia das pessoas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de ciência administrativa para que a gente tenha um bom desempenho nas nossas funções, seja ela burocrática, seja ela teoria neoclássica. A gente tem que saber um pouco de tudo. Como eu costumo dizer, a gente precisa de um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, saber um pouco de cada teoria. E aí eu trouxe para vocês, vamos ler comigo, o que Kevenato fala. De certo modo, todas as teorias administrativas são aplicáveis às situações atuais e o administrador precisa conhecê-las bem para ter à sua disposição um naipe de alternativas adequadas para a situação. Confirmando o que eu já disse, só que agora com um embasamento teórico, a gente precisa saber todas as ciências, todas as escolas administrativas, um pouco de cada teoria, para que a gente tenha na mão diversas possibilidades para determinada situação. As situações divergem e exigem da gente posições distintas. Tranquilo? E aí, um resuminho, dá pause, printa a tela, copia no caderno, bota no banheiro, dá uma lida, que isso vai te servir. E aí os exercícios também dá uma printada para vocês fazerem,
beleza? E aí depois, os meus alunos já devem ter feito em sala. Quem é aluno do Francini e tiver dúvida na hora de fazer, pode me procurar, que eu vou auxiliar vocês. Ou procurar o professor Francini também, ele também está à disposição. E sobre essa parte introdutória a gente encerra, tranquilo? Quinta-feira deve ter mais vídeo falando sobre habilidades e competências e vejo vocês lá.